Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Você está em mais um conteúdo do nosso curso Elétrica Prática Online e você está em uma transmissão oficial aí dos nossos canais do curso Elétrica Prática Online. O meu nome é Wesley, eu sou técnico em eletrotécnica e professor do curso de instalações elétricas residenciais, curso Elétrica Prática Online. E eu ajudo eletricistas a terem sucesso. E o que é o eletricista de sucesso? Eletricistas de sucesso são eletricistas que ganham de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo um método e estratégias validadas e testadas. Tá certo, pessoal? Nessa aula de hoje nós estamos aí com uma aula aberta, mas porém é uma aula de revisão do curso Elétrica Prática Online. Então hoje aí nós vamos estar com a aula mais técnica, né, voltada aí para os nossos alunos, mas você também é o nosso convidado para participar conosco aí dessa aula, uma aula aberta. Lembrando que nós já estamos com a nossa turma do último curso Elétrica Prática do ano já fechando praticamente, estamos aí fechando essa turma, estamos aí com um número bom de alunos, né? Aqueles que estão acompanhando conosco aí já a transmissão, que vocês sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. E nessa aula de hoje nós vamos fazer aí essa revisão do nosso curso de instalações elétricas residenciais, o curso Elétrica Prática Online. Lembrando que no dia 5 de janeiro nós temos aí a nossa grande Masterclass, o Eletricista de Sucesso, ganhando de R$2.000 a R$8.000 por mês. Isso daí, a nossa Masterclass vai começar no dia 5, vai ser apenas um dia, vai ser no dia 5, vai dar uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E para participar tem um link aqui embaixo, tá certo? Você vai ver na descrição do vídeo, ou nos primeiros comentários, a minha equipe vai estar colocando aí, tem um link onde você se inscreve para participar dessa Masterclass, onde ela é gratuita, então não haverá nenhum custo, é gratuita e 100% online. Você vai poder acessar esse conteúdo, esse conhecimento, no dia 5 de janeiro, às 8 horas da noite, tá certo, pessoal? Então não deixa de se inscrever para participar dessa grande Masterclass aí, o Eletricista de Sucesso, ganhando de R$2.000 a R$8.000 por mês, seguindo um método e estratégia aí validada, tá certo? Pelos nossos eletricistas, nossos formandos aí, certo? Dizer também, você tá aí no nosso canal, né? Tá em uma das nossas plataformas, às vezes você tá vendo isso pelo Facebook, pelo Instagram ou também pelo YouTube. Eu quero dizer para você, se você puder curtir, né, esse conteúdo, o Facebook e as plataformas entendem que quando você curte um conteúdo, esse conteúdo está sendo relevante, e aí o Facebook e as plataformas espalham esse conteúdo aí para mais gente. Então, se você puder deixar o seu joinha, curtir a página, compartilhar e também se inscrever no canal, ativar o sininho aí, vai ser de grande importância aí para o nosso canal, e também levando essa boa mensagem aí que é de instalações elétricas residenciais, a fim de que eu ajudo os eletricistas a se tornarem eletricistas de sucesso. Então, o intuito desse canal é isso, nós passamos muita dica aqui para eletricista, e hoje nós estamos aí mais uma aula aí aberta do curso Elétrica Prática, mas é uma aula aberta para vocês aí, tá certo? Hoje então é uma aula de revisão, tá certo? Onde nós vamos estar fazendo essa revisão dos nossos alunos, vamos pegar um pouco lá do conceito básico, trazendo um pouco do conceito e tentando chegar o mais breve possível aí, né? Vamos ver, a gente está tentando dar uma aula aí bem concisa, de revisão mesmo, pegando desde o módulo 1 do nosso curso, né? Que é quando você vê a parte básica do treinamento. Então você vai ver no módulo 1 as grandezas elétricas, aprender o que é tensão, corrente, o que é potência, o triângulo das grandezas, vamos aprender. Depois nós vamos para o módulo 2, onde nós vamos ver interruptores, DPS, IDR, vamos ver os componentes elétricos. No módulo 3 já entra já a parte
dimensionamento de cabo, entra também a nossa parte aí também de dimensionamento de disjuntores, e é onde nós conseguimos aí dar uma forma nos cálculos de uma instalação. E no módulo 4 nós vamos conseguir entrar a fundo para dentro de uma casa, uma planta elétrica, e aonde nós vamos conseguir fazer essa instalação de uma planta elétrica, visualizar uma planta elétrica e ver como uma planta elétrica funciona. Eu tenho aqui comigo aqui, e essa planta elétrica aqui é aquela que está lá no PDF para os alunos. Então eu tenho essa planta aqui e nós vamos aí tirar um pouco de dúvida aí. O pessoal tem perguntado aí, professor, mas como é que funciona, né? O pessoal tem perguntado como é que funciona, como é que então, isso aqui é real, ó. Tá certo? Isso aqui é real, é planta mesmo, é quadro de força, tá certo? Isso aqui é o eletricista de sucesso, que é o eletricista que vai saber fazer essa instalação, tá certo? Ou seja, ele vai ter que aplicar isso aqui, ele vai ter que conhecer isso aqui, tá certo? Então, isso aqui é uma instalação, uma planta aqui que a gente tem aqui, para a gente trabalhar ela aí. Se der na aula de hoje, nós vamos trabalhar ela toda. Se não, né, na próxima aula de revisão, lembrando aí que é a nossa última aula do ano, né, para essa turma que vai fechar no mês de janeiro. Nossa turma vai fechar no mês de janeiro do curso Elétrica Prática, onde fecha em janeiro a nossa turma e inicia a jornada do eletricista de sucesso, tá certo? Então, que você possa prestar atenção aí nessa aula de revisão, onde nós temos certeza aí que essa aula vai ser de grande importância, tanto para os nossos alunos, como você também da nossa audiência, que aqui está conosco aqui, tá certo? Bom, pessoal, agora nós estamos aqui, né, na nossa lousa, nosso quadro, nós vamos estar vendo sobre os triângulos da grandeza, tá certo? Então, é o princípio básico que nós estamos aí da nossa aula. Então, aqui nós vamos começar a nossa revisão, né, da nossa aula de hoje. Então, você pode ver que o P, tá certo? Representando aí a potência, vai ficar o V, né, e também o I. O V é a tensão e o I é a corrente elétrica, tá certo? Isso aqui é importante para nós fazermos um cálculo. Se eu apagar aqui o P e eu quiser achar a potência de um circuito, né, simbolizando aqui eu apagando esse P, logo, então, se eu simbolizar isso, eu vou fazer um cálculo, tá certo? E esse cálculo ele vai ser baseado, né, nesse triângulo das grandezas. Isso aqui é importante para o eletricista, né? Você já viu lá nas nossas aulas, no módulo, tá certo? Então, você vai ver essa importância. Então, estou marcando para você aqui que o P, né, se eu quiser achar aqui a potência, tá certo? E você vai ver que essa é uma das nossas grandezas elétricas, tá certo? E também ela é dada em watts, tá certo? Então, com isso aí você vai conseguir enxergar. Se você olhar agora, marcando para você aqui, o I ele vai representar a corrente elétrica, tá certo? Que é dada em ampere. Então, ou seja, você vai ter aqui a corrente elétrica. E também nós temos aqui o V, que é a tensão elétrica, né? Que é a diferença de potencial. Logo, a tensão elétrica ela é dada em volts, tá certo? Isso aí é o que nós temos sobre as grandezas elétricas. Esses cálculos, ele é presente, né, no dia a dia do eletricista. Então, como você viu lá no módulo 1, dentro do nosso curso Elétrica Prática Online, você pode perceber lá e observar essa importância de ter esses cálculos aí. Então, saber calcular a potência, né? Se eu saber calcular a tensão, saber calcular a corrente elétrica. Então, esses itens são itens importantíssimos para que você venha ser um eletricista de sucesso, né? Eu vou dar para vocês agora aqui alguns exemplos de cálculo, né, hipotético, mas como só a nível de revisão, né? Onde nós vamos conseguir aqui fazer essa revisão, que é a estrutura base do eletricista, são esses cálculos, né? Então, ou seja, o cliente liga para você e fala, qual que é a potência, né, que você precisa
para calcular um determinado, né, equipamento. O equipamento está rodando, não tem marca de potência. Como é que eu acho a potência? Né, um exemplo, o motor está rodando e não tem etiqueta, mas como que eu acho a potência aí, né, desse motor? Então tem que fazer um cálculo, né? Tem um equipamento consumindo a energia da casa, mas ele não tem uma etiqueta de potência, né? Então, através do cálculo das grandezas elétricas, você vai conseguir resolver isso, tá certo? Então, isso é importante, o eletricista ter essa ciência dentro da profissão, que ele vai precisar de dominar o triângulo das grandezas, tá certo? No segundo caso aqui, que eu estou marcando para vocês, a corrente elétrica. Se você olhar a corrente elétrica, e se eu precisar de calcular a corrente elétrica que está... Mas para que eu preciso, professor, de calcular a corrente elétrica? Você vai precisar de calcular a corrente elétrica para fazer dimensionamentos. Dimensionamento de disjuntor, dimensionamento de cabo. Isso tudo você vai precisar da corrente elétrica. Esses cálculos, eles são presentes diariamente na vida do eletricista. Então, isso é importante, principalmente do eletricista de sucesso. Aquele que segue técnicas e estratégias validadas, ele tem esse diferencial, que é através dos cálculos e de alguns, né, de algumas estratégias, algumas táticas, né, que nós ensinamos lá, quais são os nossos conteúdos bônus, você também tem acesso. E por último, nós temos aqui também a tensão elétrica, né? Então, todo equipamento, ele tem uma tensão para ele funcionar. E o que é a tensão? É a diferença de potencial. Ou seja, se eu tenho um cabo fase, positivo, fase, e o neutro, então eu tenho uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial vai dar 110. Ou também eu posso ter um 220, que são duas fases. Ou entre duas fases eu posso ter o 380, ou entre duas fases eu posso ter o 440, 440 volts. São diferenças de potenciais, tá certo? Isso é importante entender e compreender que também a diferença de potencial, a tensão elétrica, ela é dada em volts. Isso é muito importante. Gravar isso, porque se você não souber o que é 110, o que é 220, isso aí pode te atrapalhar nas instalações elétricas. Então, eu vou começar a apagar agora aqui o quadro e você vai perceber comigo que nós estaremos fazendo alguns cálculos aqui, tá certo? Vou fazer alguns cálculos com vocês aqui, para que nós consigamos aqui relembrar. Essa aula é a título de recapitulação, né? Nós estaremos fazendo só uma recapitulação para que você entenda nessa aula de revisão, nossa última aula aí do ano, né? Do curso Elétrica Prática e também da nossa audiência, essa aula está sendo aberta, né? Mas você vai poder ver aqui alguns cálculos que nós vamos fazer a nível de recapitular tudo aquilo que já foi falado ao longo do ano, ao longo do curso, tá certo, pessoal? Então, vamos ver comigo aqui, preste muita atenção isso aqui, mas lembrando que esse material tá todo lá dentro do curso, tá? Tá no módulo 1, no módulo 1 você vai conseguir enxergar lá a parte básica, módulo 2 você vai conseguir enxergar, né, a parte de componentes elétricos, módulo 3 você vai ver sobre dimensionamento de disjuntor, dimensionamento de cabo, aula de quadro elétrico, você vai ver a aula de quadro elétrico perfeita, você vai ver a aula montagem do quadro elétrico do início ao fim, um quadro bifásico top de linha, mais de 1 hora de aula, só de montagem detalhada você vai ter isso tudo, mas a gente vai precisar de fazer alguns cálculos para que você entenda isso, tá certo? Então, se eu quiser calcular aqui a corrente elétrica, repare que eu tirei a corrente elétrica aqui, né? Simbolizando que logo eu vou tirar essa corrente. Então, logo vai ficar aqui assim. Então, o I vai ficar aqui, a corrente elétrica é igual a potência dividido pela tensão. Hipoteticamente, vamos colocar aqui um chuveiro de 5.500 watts, dividido por 220, né?
Então, nessa hipótese aqui, nós vamos ter um chuveiro, é hipotético esse cálculo, que um chuveiro de 5.500 watts dividido por 220. Logo, nós teremos um resultado, né, de corrente elétrica, logo nós vamos achar um resultado de corrente elétrica que vai ser igual, nós vamos achar agora. Então, você vai dividir 5.500 por 220, nós vamos achar o resultado de 25 amperes. Então, ou seja, para me calcular a corrente elétrica, tá certo? Eu vou dividir a potência pela tensão elétrica. Nesse caso hipotético, de um chuveiro de 5.500 dividido por 220, ele vai dar 25 amperes, tá certo? Eu vou apagar aqui agora e nós vamos fazer outro cálculo aqui. Então, grave esses cálculos, lógico, repito de novo, tá tudo lá no nosso modo, dentro das nossas aulas, mas aqui você vai aprender a revisar isso aí, tá certo? Agora nós vamos para outro cálculo, onde nós vamos verificar, tá certo? E você vai ter atenção nesse nosso novo cálculo aqui, tá certo? Lembrando aos nossos alunos aí, né, não deixe de fazer a avaliação para que seja emitido seu certificado, tá certo? Agora nós vamos calcular aqui a potência, tá certo? Então, se eu tirar aqui o P, né, que é da potência, então logo eu vou ter P, que é igual a V vezes I, ou seja, então a potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Logo, nós vamos ter aqui, então, a potência, tá certo? Em um caso hipotético, nós vamos colocar aqui o V220 e a corrente elétrica aqui, nós vamos colocar aqui, nesse caso hipotético, de 3, um circuito que tem aí uma corrente elétrica de 3. Então, logo, se eu quiser achar a potência desse equipamento, que não está registrando a potência na etiquetinha, então ele é 220 e passa 3 amperes nele. Logo, a potência desse equipamento vai ser de 660 watts, tá certo? 660 watts. Então, daí a importância que nós vamos ver, que é 220 volts e 3 amperes. Isso aqui é o cálculo de potência, né? Então, para mim achar a potência elétrica em instalações elétricas residenciais. Agora, deixa eu apagar aqui, né? E vou estar mostrando para vocês agora, né? Estou mostrando para vocês agora o nosso outro cálculo, que é de tensão elétrica, tá certo? Então, agora nós vamos fazer esse cálculo de tensão para verificar como ficaria, né, a tensão elétrica agora. Então, eu vou apagar aqui a tensão elétrica, né, para simbolizar que eu vou precisar naquela regra da nossa mãozinha. Então, tensão ele vai ficar aqui, potência, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Vai ficar em potência, tá certo? A tensão é igual a potência dividido pela corrente elétrica, tá certo? Então, esse que vai ser o nosso cálculo aqui agora. Então, a tensão ela vai ficar com uma potência dividido pela corrente elétrica. Logo, nós vamos voltar àquele caso lá do chuveiro, aquele exemplo hipotético do chuveiro, e que nós vamos ver que o cálculo ele vai ser um cálculo perfeito. Então, hipoteticamente, se nós utilizarmos aquele exemplo do chuveiro, que é de 5.500 watts, num caso hipotético, tá certo? E aquele chuveiro com uma corrente de 25 amperes, tá certo? Logo, nós vamos ter uma tensão que vai ser igual a 220 volts, tá certo? Vai ser igual a 220. Então, pessoal, você tem que ter atenção quando for fazer esses cálculos, tá certo? Né? Para que você faça o cálculo corretamente, e certamente você vai ter uma direção para você realizar o serviço elétrico. Então, o triângulo das grandezas é importantíssimo, né, na caminhada aí do eletricista de sucesso. É importante o eletricista sempre ter isso aí no bolso ou gravado no celular. É muito importante esse triângulo das grandezas, tá certo?
Então agora eu vou apagar aqui e vou mostrar um outro exemplo para vocês em instalações elétricas, né, residenciais. Espero que você possa estar aproveitando essa última aula do ano aí, né, essa aula especial aí do nosso curso, do curso Elétrica Prática Online, e você possa estar aproveitando, tá certo? Nesse momento, nós vamos estar fazendo aqui mais uma aula, né, mais uma parte aí da nossa revisão de circuitos elétricos, tá certo? Com isso, nós vamos precisar aí fazer a montagem nossa. Então aqui eu tenho fase e o neutro, tá certo? Eu vou fazer um esquema aqui para vocês de um interruptor simples, né? E vou mostrar para vocês como funciona aí a instalação de um interruptor simples. Isso aqui é uma aula de revisão, tá certo, pessoal? Isso aqui tem mais aprofundado lá dentro das nossas aulas. Então, logo nós temos aqui o fio, a cor, né? A cor que nós temos aqui é preta, que é a nossa cor fase, e o neutro. Então, interruptor, tá certo? Nós vamos fazer a ligação de um interruptor, tá certo? Interruptor simples. Deixa eu apagar aqui. Ficou legal não? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Beleza? Então vamos lá. Então nós vamos fazer essa ligação do interruptor simples. Você vai acompanhar comigo um funcionamento. Como é o funcionamento? Então qual que é o caminho da energia de vermelho? Eu estou pintando aqui de vermelho, a energia ela vai descer e ela vai passar, tá certo? Estou fazendo um pontilhamento para você enxergar. Então a energia vai passar pelo interruptor, tá certo? E a energia vai passar e vai chegar até uma parte da lâmpada, né? Então o cabo condutor positivo de fase, ele vai descer da rede e vai até a lâmpada, né? E consequentemente, na parte do outro lado da lâmpada, do receptáculo, nós temos o neutro. Com isso, essa lâmpada vai indicar que ela acendeu. Estou até fazendo um simbolismo aqui para você. Então, essa lâmpada, nesse momento, ela está acesa. Então, essa lâmpada vai acender. E se eu romper a energia aqui, né, nesse meio? Eu rompi a energia ali. Né, houve alguma coisa que aconteceu que eu rompi a energia. Essa lâmpada agora ela vai apagar. Embora o interruptor esteja ligado, mas essa lâmpada vou até tirar aqui, que ela está acesa, então agora ela está apagada, né? Com isso, você vai observar que se eu fechar de novo aqui, a lâmpada, né, como eu estou fechando aqui, ela vai voltar a acender de novo, né? Ela vai voltar a acender de novo. E nós vamos ter aqui também uma tensão nessa lâmpada de 110 volts. Ou seja, eu tenho 110 volts nessa lâmpada, né? Que desse exemplo nosso aqui, nós temos uma tensão de 110 volts. A energia está passando pelo cabo, pelo condutor, vai pelo interruptor, vai numa parte da lâmpada e na outra parte da lâmpada está conectado o neutro, né? Então é importante, e é muito importante, analisar os circuitos ou o circuito, né? Para que você faça uma instalação e uma leitura, tá certo? Agora imagine comigo o que está acontecendo muito, o perigo de instalações elétricas, se eu anexar uma tomada no sistema de iluminação. Então, estou mostrando para vocês aqui uma forma de você não ligar. Isso aqui você não deve ligar dessa maneira. Nós já vimos isso no nosso curso lá. Então, em amarelo aqui, eu identifiquei para você o ponto de ligação. Repara que eu estou tirando do mesmo lado. E o neutro também, eu estou tirando o neutro da mesma rede de neutro, né? Conectando aqui na rede de neutro, tá certo? Então, você está verificando que o circuito está junto, tomada e iluminação, tá certo? Essa tomada logo vai ser 110 volts, tá certo? Essa tomada vai ser 110 volts, né? Isso aqui você vai observar, né, que ela é 110, mas tem um perigo entre nós ligarmos as lâmpadas, né? A lâmpada e a tomada junto, tem um perigo em ligar isso junto, né? Em ligar isso junto.
Por que que tem um perigo? Porque a norma é bem clara, a NBR 5410 é bem clara, onde não há possibilidade de se ligar os dois circuitos juntos. Imagine que se romper aqui, ó, eu fiz um acerto. Se faltar energia aqui, né, o cabo romper e não houver mais ligação nesse ponto que nós estamos marcando aqui. Se não houver mais a ligação nesse ponto aí, você vai reparar comigo que a energia, né, ela vai parar de acender a lâmpada, né, tá certo? Mas eu vou mostrar para você aqui, ó, de verde, olha o caminho da energia agora. Ela tá descendo, ela desce, o cabo faz, ela não vai para a lâmpada mais, mas só que a energia ela vai passando pela tomada, tá certo? Ela para num ponto da tomada, só que do outro lado eu tenho um neutro. Então, né, logo aqui você vai ver que essa lâmpada que nós estamos marcando aqui, a energia vai voltar por ela, tá certo? Como que ela vai voltar? Através do neutro aqui, a energia ela vai voltar do azul, do cabo azul, pontilhada, ela vai voltar aqui para outra parte da lâmpada. Ou seja, o que que acontece? Quando nós misturamos o circuito, há essa possibilidade. Aí o que que acontece? É quando fica a lâmpada piscando, né, na casa, é quando a instalação, você liga aqui, eu estou pintando de verdinho aqui, para você entender o caminho que ela está fazendo até a lâmpada, tá certo? Então ela está servindo de retorno para aquela lâmpada, a corrente é pouca, mas só que se for uma lâmpada de LED, você vai verificar que ela vai ficar piscando, meia acesa. Isso daí é uma falha na instalação, tá certo? Isso aí não, a gente não deve seguir esse caminho, porque esse caminho da instalação é um caminho que se você fazer isso, está errado, tá certo? O seu cliente vai ter lâmpada de LED queimando, ele fala, eu estou apagando a luz, mas a luz ainda continua acesa. Eu estou fazendo a instalação, mas ainda continua acesa. Então, e a maioria das lâmpadas hoje são de LED. Então, esse tipo de instalação é ruim. Essa instalação é aquela que quando alguém liga lá o liquidificador, a TV fica chiando, né? Então, é porque está junto, o sistema está tudo junto. E a NBR 5410, ela vai dizer para nós que nós não podemos anexar circuitos de tomada e iluminação, não podemos misturar circuitos, né, de instalações elétricas. Isso aí é uma grande falha que muitos eletricistas, às vezes, realizam esse serviço, falam assim, não, eu estou economizando para o cliente, eu estou querendo que o cliente gaste menos, mas aí não está uma instalação padrão, porque esse mesmo cliente que você está falando para ele que você está economizando, amanhã ou depois ele vai te ligar e falar, depois que você fez a instalação aqui, as lâmpadas minhas não apagam, a lâmpada de LED do corredor aqui não apaga, continua do mesmo jeito, continua acendendo, então é por causa dessa instalação. Tá certo, pessoal? Então, né, nós vamos estar fechando aqui essa parte aí para você aqui desse circuito elétrico, tá certo? E você possa ter ideia, né? Isso aqui já está tudo lá dentro do curso, né? Dentro dos nossos módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3 e também, né, do módulo 4 também nós temos aí o módulo específico de planta elétrica, um módulo muito interessante. Tá certo? Agora nós vamos voltar para a nossa câmera aqui. Tá certo, pessoal? Vamos voltar aqui. Então, pessoal, voltando aqui, continuando, isso é importante para o eletricista, ele saber dimensionar a parte tanto do disjuntor, de cabos e também fazer todo o cálculo de demanda. Essa aula de cálculo de demanda tá dentro lá do nosso módulo, módulo 3, e é onde você vai conseguir revisar bastante coisa lá também, tá certo? Isso aí é importante para o eletricista e para você ter essa visão de instalações elétricas residenciais, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de frisar também sobre instalações elétricas é o uso, tá certo? Sobre o DPS, tá certo? O DPS, as classes do DPS, nós vimos lá nas nossas aulas sobre o DPS, sobre a forma do DPS, aonde ele é instalado, a forma com que ele é instalado, né? A oportunidade de você mostrar para o cliente, né, a importância do uso do DPS lá dentro
né, do quadro de distribuição, isso tudo a gente já passou lá, está dentro do módulo 2, fechando o módulo 2, tá certo? E também a questão do IDR, da importância da instalação elétrica. Vai chegar situações em que você vai chegar para fazer a instalação e o cliente vai falar assim, não, eu quero só que você instale para mim isso aqui, né? Você vai passar a informação e não vai querer fazer, mas aí você passou a informação, você não forçou. Há um nível diferente aí entre você forçar ou entre você indicar, né? Então você indicou aquilo ali para o seu cliente e certamente o seu cliente já está sabendo e está ciente daquilo que você passou para ele. Então isso é muito importante, tá certo? E eu falo isso para você porque assim, em instalações elétricas é muito importante. Eu estava fazendo uma instalação em um apartamento, e o cliente solicitou, cheguei lá para fazer a instalação. Por isso que eu estou falando assim, de você ser técnico, entendeu? Você ter esse conhecimento técnico do que é o certo e do que é o errado, né? Por quê? Porque embora às vezes o cliente está te solicitando, mas você não sabe se o cliente domina. E se o cliente dominar? Foi o que aconteceu nesse caso que eu vou contar para vocês. O cliente chamou, né? Abriu o chamado, eu fui lá no apartamento dele. Cheguei lá, detectei o problema, né? Havia detectado o problema e aí passei para ele, falei, nós estamos com problema assim, assim, eu vou precisar de uma peça e eu já volto aqui. E aí ele ficou no canto do apartamento, ficou lendo um livro lá e tal. E isso me chamou muita atenção. Aí quando eu fui finalizar o serviço, finalizei, aí ele falou para mim, eu estava só olhando você trabalhar porque eu sou engenheiro. E eu vi que o jeito que você estava trabalhando corretamente, você trabalhou certinho. Parabéns, deu parabéns, você é um baita profissional, parabéns. Mas assim, então, aquilo ali me passou na cabeça. Falei, pô, imagina se eu tivesse, como algumas pessoas fazem, se eu tivesse tentado dar um nó no cara, né? Se eu tentasse fazer alguma coisa ali para enganar o cliente ali. E aí certamente você vai perder, porque a pessoa sabe, né, que você está fazendo errado, ou que você não domina a técnica que você fala, né? Porque às vezes você não domina a técnica e está falando, não, eu sei disso. Então por isso é importante, tá certo? Eletricidade é importantíssimo você saber disso, né? E toda a sua história é importantíssimo você saber disso. Como? Você vai ter que saber, cara, ler planta elétrica, tá certo? Você vai ter que dominar a planta elétrica, você vai ter que partir para a interpretação. Você vai ter que saber a questão de disjuntores, né? Um cliente uma vez me perguntou, né? Mas qual que é a diferença do disjuntor, do pretinho, daquele disjuntor pretinho para o branquinho? O cliente perguntou. Então, são informações que tem que estar com você, entendeu? Você não adianta. Ah, não, leva isso aqui porque é melhor. Aí ele já vai saber. Tá certo? O cliente, na hora ali, ele vai saber. Eu falei, ih, rapaz, esse cara não entende, não. Entende? Não, esse cara não entende, não. Isso aí não entende, não. Por quê? Porque ele tá vendo, entendeu? Então, assim, são informações que você pode passar. Tá certo? Fala assim, ah, não, esse disjuntor mais pretinho, ele é considerado como disjuntor NEMA, né? E era um disjuntor com retado mais demorado. Não é que ele é ruim ou o outro é bom, só que ele em instalações elétricas está saindo um pouco de linha, mas muita gente usa ele, mas o retardo dele é um pouco mais demorado. O que é retardo? Não, ele demora a desarmar mais. Esse branquinho é o DIN, então o acionamento dele é mais rápido. Eu tenho algumas classes dele, B, C, né? E quantas classes é a rampa de atuação dele, então, ou seja, o disjuntor ele pode ser mais cirúrgico. Quando der uma corrente, o que o outro demoraria um pouco mais para desarmar, esse já desarma mais rápido. Então, essa é a grande vantagem e diferença entre um e outro, né? Então, um sistema sim, o outro sistema não. Mas então o pretinho não é errado. Ele tem, né, todo especificado dentro de norma, então ele não tem nada de errado. Mas a questão é para o lugar que você vai instalar, é que você vai colocar determinado tipo de disjuntor, né? Então, esses são os disjuntores, essa é a diferença. Eu falei para ele, inclusive,
Tem outros tipos de disjuntor, tem o disjuntor motor, que é um disjuntor usado específico aí para motor, e o disjuntor, aí já o assunto já foi indo, né? O assunto já foi indo, já foi alongando mais o assunto, mas assim, então esse conhecimento é importante o cliente, né, saber, e ele vai perguntar para o técnico, para o profissional que está fazendo a instalação elétrica. Então, assim, é muito importante você, eletricista, né, tá com esse conteúdo na mão. O pessoal do nosso curso que está aí assistindo aí, o pessoal, os nossos alunos que estão assistindo, o pessoal fica, né, de olho aí que nas matérias nossas lá, módulo 1, módulo 2, o módulo 3, o módulo 4 e o módulo especial também. Dá uma olhada no módulo especial, que lá no módulo especial nós passamos a dica, como você vai fazer a instalação, verificar uma conta de luz do cliente. Lá tem um passo a passo que você vai, né, ter esse cálculo e saber fazer esse cálculo. Tem dicas lá dentro também que é antes ali das aulas bônus, mas já são dicas valiosas para eletricista também. Então não deixa de olhar, né, o módulo especial, que é o nosso módulo especial, antes das aulas bônus. Que, né, porque assim a gente orienta não ir direto para as aulas bônus. É interessante você passar pelo módulo 1, 2 e o módulo 3 e o 4, né, que é o que a gente vai entrar agora já para dar uma passada, né, por cima e você também entender isso, que é o módulo da planta elétrica. Lembrando que no módulo 3 tem uma aula exclusiva desse quadro aqui, ó, onde nós estamos montando esse quadro aqui inteiro. O quadro tá só com os fios, né? E aqui é feita a montagem desse quadro aqui inteiro. Então, fica de olho nessa aula lá, que essa aula é cheia de detalhes, né? Dentro dessa aula lá do quadro elétrico, que está no módulo 3, né? Que tem as aulas de quadro elétrico, são duas aulas de quadro elétrico lá dentro. A primeira aula, você olha ela, porque a primeira aula do quadro elétrico é uma aula onde eu mostro para você, né, em vídeo, como é a ligação do quadro elétrico, para sua mente abrir. Então, tem vídeo de quadro monofásico, bifásico e trifásico também. Então, ali, um vídeo, você vai conseguir ver as ligações, onde vai cada cabo, e você consegue entender e compreender, né? Porque às vezes tem lugar que te ensina o trifásico, né, que é o quadro top, mas o mono às vezes tem dúvida, né? O monofásico às vezes você vai ter uma dúvida, mas não nesse caso. Você pode dar uma ida lá no módulo 3, você vai olhar e vai conseguir enxergar lá, que lá nós temos, né, essa parte detalhe por detalhe em vídeo, né? A primeira aula em vídeo. Então você vai ver, se você puder rabiscar e rascunhar, você vai conseguir enxergar, né, como é a montagem de um quadro elétrico, tá certo? E depois dessa aula tem a montagem desse quadro aqui, que aí é onde realmente eu pego na sua mão e mostro para você detalhe por detalhe, né? Aonde você vai ligar cada cabo, maneira, estaconando cabo por cabo, tagueando o cabo, mostrando a ligação, fazendo todo o rabicho, né, todo o formato do painel, a importância, né, do desenho do painel, isso tudo da montagem desse quadro aqui, você consegue pegar lá na nossa aula, né, nossa aula do módulo 3, onde você vai conseguir enxergar, tá certo? Então não deixa de passar por essa aula, que pra você ter uma ideia, essa aula do quadro aqui, deu duas aulas, né? Uma aula de quase 59 minutos e outra aula de mais 30 e poucos minutos, né? Então deu duas aulas, quase 1h e 40, 1h30 mais ou menos, de aula de quadro elétrico, não foi cortado nada. O detalhe por detalhe, bem suave, uma aula densa, porque é muito conteúdo, tem que sentar para ver mesmo, uma aula. Você vai ter que sentar para ver mesmo, muito densa, muito detalhezinho, mas só que você vai ver do início ao fim, né? Eu falo para você que eu procurei no YouTube, né? Eu procurei no YouTube, eu não encontrei, assim, uma aula detalhada,
detalhada, ponto por ponto mesmo, né? Então eu não encontrei esse quadro bifásico, está dentro, essa aula do quadro bifásico ela não é aberta, né, para o público aberto, então é uma aula exclusiva do nosso curso Elétrica Prática, dos eletricistas de sucesso. Então essas dicas estão exclusivas lá dentro, tá certo? Então você não deixa de passar nessa aula para você verificar lá, não deixa de passar nessa aula. E no módulo 4, né, é onde nós conseguimos fechar aí uma planta elétrica. No módulo 4, tenha muita atenção, né, ao entrar no módulo 4. Olha primeiro, porque assim, não adianta você avançar no módulo 4, não adianta você avançar com ele muito sem entender a simbologia, né? Então, assim, na primeira aula do módulo 4, que é a introdução à planta elétrica, é importante você se atentar na simbologia. Então, você vai ver uma tomada baixa, tomada média, tomada alta. Então, você vai ter que ver essa simbologia. Interruptor, tomada, tá certo? O que é tomada específica, você vai ter que ver isso tudo. Que aí você vai conseguir ter essa interpretação. Então, assim, é bem passo a passo. Se você acompanhar, você vai conseguir levar de boa. Você conseguir passar, mas tem que seguir. Não adianta você correr lá para o final da interpretação da planta elétrica, que talvez você não vai. E outra coisa, pega o exercício, né? Tem 2 exercícios, tem um exercício lá dentro. Depois do exercício tem a revisão do exercício, e depois da revisão eu mostro como ficou aquele exercício proposto, tá certo? Isso aí, pô, cara, eu vou falar uma coisa para vocês aí, de eletricista para eletricista, isso aí é ouro, tá certo? Esse módulo 4 de planta elétrica, isso aí é ouro. A maioria, deixa eu ser bem franco para você, a maioria dos profissionais, eles não se atentam para isso. É uma parte chata? É uma parte chata. É uma parte que exige tempo de estudo? É uma parte que exige tempo de estudo. É uma parte que não dá vontade de fazer? Também, não dá vontade de fazer. Só que tem uma coisa, eu aprendi quando as coisas acontecem comigo no meu bolso. Aí eu falei, opa, então aí a minha mente abriu e eu consegui aprender aquilo que é relevante para mim e aquilo que não é, né? Tá certo? Ou seja, é uma aula um pouco chata? É uma aula chata e tal. Por que assim? Porque é muito densa, é muito detalhezinho. É a planta, é que vai para um lado, mas é o que você precisa, tá certo? É o que você precisa. Por quê? Que eu já perdi serviço. E não é serviço não, é servição. Eu já perdi servição, tá certo? Eu for fazer o orçamento, chegando lá para fazer o orçamento, todo animado, empolgado e tal, fazer o orçamento. Só que mal sabia eu que era uma tática, tá certo? Do engenheiro da obra para contratar o eletricista. Era aquela questão do teste, era uma tática depois que eu fui descobrir. Mas era uma tática que o engenheiro usava para contratar o eletricista. E o que era essa tática? É isso aqui, ó, planta elétrica. Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, planta elétrica. Tá certo? Ele chegou lá, tá certo? Cheguei lá na obra. O engenheiro quer falar com você. Você veio dar um orçamento, o engenheiro quer falar com você, você foi recomendado, aí o engenheiro quer falar. Bom, essa instalação aqui é 2 andares, e é isso, aquilo, tantos pontos ali e tal. Ele era engenheiro civil, mas era engenheiro. Falou assim, então, e eu também, você tem e-mail? Eu falei, tem, então vou caminhar para o seu e-mail, passo o e-mail na hora ali. Estou encaminhando para o seu e-mail agora PDF da planta elétrica da casa. Eu queria que você me desse um orçamento baseado na planta elétrica, tá certo? Tira para mim os pontos que precisa de instalação da planta elétrica, as informações que eu preciso de cabo, eu preciso de saber o quanto que eu vou
de lançar de cabo. Ele falou comigo, de cabo, eu preciso saber algumas informações da planta elétrica. Os assuntos eu vou te passar por e-mail, você manda para mim. Pronto. Na época, eu não me atentava para isso, né, para planta elétrica, até no dia que eu perdi esse serviço. Perdi. Porque em cima da hora não vai. Assim, não, vou aprender, um amigo vai me ligar, eu vou tirar dúvida. Não vai, cara, não adianta, não vai. Conhecimento, você precisa dele, entendeu? Ninguém vai tirar isso de você, conhecimento. O maior investimento que você pode fazer é na sua carreira, tá certo? O maior investimento que você pode fazer é na sua carreira. Você vai conseguir. Se você investir na sua carreira, você vai ter sucesso na sua vida. Tá certo? Investe na sua carreira. Fulano não confia, falou que eu não. Invista na sua carreira. Você investir na sua carreira, você vai alavancar a sua vida. Sua vida vai para frente. Dependente do que um ou outro falou, sua vida vai para frente. Por quê? Você tem um mindset, tá certo? E aí eu fui conseguindo desenvolver algumas coisas, algumas técnicas, tá certo? E aí eu consegui ver que planta elétrica é importante. Por isso eu implementei a planta elétrica dentro do Eletricistas de Sucesso por meio do curso Elétrica Prática Online. Então é importante que você utilize isso, é importante que você faça isso. Como? Estuda a planta elétrica, tá certo? Lá no módulo 4 não deixa passar a aula, não avança a aula lá, é importantíssimo para você. Por que nós falamos isso? O módulo 1, o módulo 2, o módulo 3, o módulo 4 e o módulo especial dentro do curso Elétrica Prática são módulos fundamentais para o eletricista ter sucesso. Não é só o orçamento, porque assim, se você chegar e dar um orçamento de sucesso, isso, são alguns itens que nós temos lá no orçamento de sucesso, né? Que faz parte do nosso método, ganhando de R$2.000 a R$8.000 por mês. Você consegue pegar todo aquele módulo ali, e você vai direto lá, você aprendeu tudo, o que é o eletricista de sucesso, o chaveamento que você vai fazer, fechar parceria, fazer alavancagem de carreira, fechar os orçamentos, técnicas de fechamento, o uso do mindset, né, as técnicas de mindset que você vai utilizar, né, para convencer o cliente olhar para você e já for para esse cara diferente. Então essas técnicas todas, você usando essas técnicas todas, e você chegou, você vai conseguir cliente. Só que se você não tiver a técnica mesmo, a técnica profissional, a mão de obra técnica mesmo, na execução, isso aí não vai servir, tá certo? Porque quando você usar isso tudo, todas essas argumentações, e o engenheiro chegar e te dar uma planta elétrica na sua mão, fala aqui, ó, você tem uma planta, cara, planta elétrica, desembola para mim. Entendeu? Aí tudo aquilo que você falou não vai, entendeu? Não vai. Então, assim, por isso que o módulo 1, módulo 2, módulo 3 é importante. Às vezes você fez aquilo tudo, pegou as aulas bonas, fez tudo, deu tudo certo. Falei, cara, pô, legal. E aí o cliente, tô precisando de comprar aqui, cara, eu não sei o cabo que eu vou usar lá. Eu não sei o cabo que eu vou usar lá. Qual o cabo que eu vou usar? Aí, não, ó, eu acho que... Não, cara. Aí esse aqui, cara, ó, esse aqui, ó. Aquilo que nós vimos aí na aula aí. Nós vimos na aula aí. Esse aqui, ó, Triângulo das Grandezas, tá vendo? Esse aqui, ó. Entendeu? Triângulo das Grandezas. Então você, qual cabo que eu vou usar? Fala, não, beleza, você quer saber o cabo? Telefone mesmo, o que você vai ligar lá? Ó, vou ligar lá uma máquina de limpeza. Vou ligar lá isso, vou ligar... Você tá com essas máquinas aí? Você tá com essas máquinas agora aí? Não, eu não tô com as máquinas aqui não, mas eu falo o nome pra você. Fala, não, então me fala o nome e o modelo. O nome e o modelo eu vou na internet. Máquina tal, tantos watts, máquina tal, tantos watts, máquina tal, tantos watts, máquina tal... me dá 5 minutinhos. Eu já tô resolvendo pra você agora. E desliga o telefone, pega o zap, calculei. O cabo é 10 milímetros. O cabo é 10 milímetros, você vai precisar lá. Mas como é que você sabe? Eu calculei, através do cálculo aqui, eu já cheguei lá. Pronto, acabou. Você é técnico, você é um profissional técnico, entendeu? Mas porque você domina o básico e o avançado. Então você domina as técnicas de eletricista, você vai precisar desses argumentos. Que se você chegar assim, ó, aí você desenvolveu tudo aquele mindset, tudo, você desenvolveu, você está além da sua concorrência. Mas o seu cliente liga para você
e pede uma referência de um cabo, eu falo, rapaz, eu não sei isso aí não, cara. Rapaz, me dá um tempinho aí que eu vou ver aqui. Aí pronto, aí você perdeu, cara. Entendeu? Aí você perdeu. Então, segue o passo, segue o método. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, tá certo? E também o módulo especial aí que você vai conseguir. Depois aula bônus e tal. E depois, né, no nosso treinamento, depois de 15 dias, é liberado o super bônus. Que se você acha que o bônus 1, bônus 2, bônus 3 é bom, você tem que ver o super bônus. Que é quando nós pegamos essas 3 aulas bônus, juntamos elas e fizemos uma... É mais de 50 minutos de aula. Onde nós vamos detalhando, ponto por ponto, tópico por tópico, o que você deve fazer, a forma com que você deve fazer, o jeito que você deve fazer. Então são técnicas, estratégias que você vai conseguir alavancar a sua carreira. Não falo isso porque, assim, porque por muito tempo eu patinei, por muito tempo eu procurei, por muito tempo eu cacei na internet e não achei, tá certo? Não achei. Mas, assim, como assim você não achou? Tinha um curso tal, um curso... Então, mas eram cursos isolados. Agora, um curso focado. Assim, como assim focado? Focado, um curso focado. Ó, eu ajudo, como eu estou dizendo para vocês, eu ajudo eletricistas a terem sucesso. Eu ajudo eletricistas a ganharem de 2.000 a 8.000 reais por mês, seguindo um método testado, aprovado e validado. Eu ajudo eletricistas. Eu não tinha um método assim lá atrás. Porque se eu tivesse, eu entrava. Se eu tivesse, eu falava, não, tem um cara que está falando na internet aqui que está falando que o método dele é de 2.000 a 8.000 reais. E eu entrava. Tentava ver o que era, entrava. Sendo eletricista, eu entraria. E tentava ver o que era. E uma coisa, nós somos eletricistas, você que está me acompanhando até agora, e os nossos alunos aí também, do curso Elétrica Prática, você sabe quando o cara é eletricista só pelo jeito dele, né? Você sabe como o cara é eletricista pelo jeito dele. Você sabe se ele é iniciante ou não. Falo isso com expressão, né, de causa. Fui trabalhar com eletricista uma vez, eu tinha na época, acho que uns 3, 4 anos de eletricista. Aí ele falou assim, rapaz, eu tenho mais de 15 anos de elétrica. Eu rodei a empresa para tudo quanto é. Falei, poxa, o cara é bom, hein? Mais de 15 anos, aí você tira o chapéu, falou, o cara é bom e tal. Aí um dia eu fazendo um serviço com ele lá, pedi para ele decapar o cabo. Falei, decapa o cabo para nós aqui. E aí ele falou assim, rapaz, mas eu só tenho um alicate para decapar o cabo aqui, eu não tenho estilete. Aí eu falei para ele, não, mas pelo alicate dá para decapar, ué. Aí ele, não, eu preciso do estilete, eu só trabalho com estilete. Então assim, aí você, né, pensa, então um eletricista sabe como, porque assim, eu também não sabia. Eu vim do Senai, comecei a você aprende as ferramentas. Tendo um dia que eu trabalhei com um cara na CSN, por nome de velho, o apelido dele era velho, né? Velho. E o cara é dinossauro, assim, na elétrica. O cara dominava e não tinha Senai, entendeu? Mas o cara tinha um chão de fábrica, cara de guerra. Eletricista top mesmo, você tira o chapéu pro cara. Então, assim, são dicas que você vai aprendendo com quem está na antiga. Você vai aprendendo, você vai vendo um trabalhar, vai vendo o outro trabalhar. Tá certo? Então você vai aprendendo. A vida do eletricista é aprender. Tá certo? É sempre aprender. Só que você sabe quem é eletricista e quem não é, né? Quem dá um acabamento e quem não dá. Quem usa um terminal num painel desse aqui, quem não usa. Ah, não, mas não tem nada a ver. Mas o cara que usa um terminal num painel desse aqui, você sabe, opa, esse cara é caprichoso, hein? Esse aí é profissional. Porque ele sabe o que está fazendo. O outro, mas não precisa. Fala, tudo bem, você está falando, não precisa. Você, né, se acredita assim, tudo bem. Mas o diferencial de um profissional para outro, o seu cliente vê. Então, assim, isso aí não vai precisar de eu falar, de você falar lá para o cliente. Porque quando vir você dando um orçamento, você não está concorrendo
com o outro eletricista, você está concorrendo com você mesmo. O eletricista de sucesso, você está concorrendo com você mesmo. Como assim? Você está concorrendo. Se você seguir um método passo a passo, você vai concorrer com você mesmo, porque não vai ter ninguém fazendo o que você está fazendo. Tá entendendo? Não vai ter ninguém fazendo a maneira que você vai estar fazendo. Ninguém vai estar fazendo. Então você vai estar concorrendo com você mesmo. Então, a partir do momento que você começa a utilizar essas técnicas diariamente para você fazer os seus orçamentos, os seus serviços, os seus atendimentos, cara, você mudou, entendeu? Sua carreira mudou, você vai subir para outro nível, tá certo? Então, pessoal, eu fico com essa aula aqui. Nós fizemos aí uma revisão breve, né? No módulo 1, eu mostrei para você aí um pouco sobre o triângulo das grandezas. Espero que a aula possa ter ficado boa para você ter aprendido aí, mas isso eu deixo para você também, né, dar uma avaliada, né, também isso aí, dar uma recapitulada lá na aula 1, 2, 3, né, e na 4, no módulo 1, 2, 3, 4, tem muito conteúdo lá, e também não deixe de olhar as nossas aulas ao vivo, né, porque as nossas aulas ao vivo, embora às vezes não dá para você acompanhar todas as quartas-feiras, às 19h30, isso às 19h30, nós temos aulas ao vivo. E as aulas ao vivo, elas sobem para a plataforma. Então, você vai poder acompanhar lá, assim como essa aula de hoje, ela está sendo subida agora, mas só que ela vai estar também lá na área de alunos, lá para vocês também. Tá certo, pessoal? Gostaria de desejar para vocês aí um feliz ano novo, feliz 2023, tudo de bom, sorte na caminhada de vocês de um eletricista de sucesso, aos dezenas de nossos alunos aí que se formaram esse ano, um excelente ano novo. Nós já vamos mandar mensagem já a partir, ao finalizar essa aula, nós já vamos mandar uma mensagem de agradecimento aí para os nossos alunos aí também, né? Um forte abraço, saúde, muita força, muita garra, sucesso para vocês aí que estão nessa caminhada como eletricista de sucesso. Eu espero que você tenha sucesso ao final desse ano ainda, que já está se fechando, e para o ano que vem aí, 2023, um ano de super oportunidades para eletricistas do Brasil. E lembrando que no dia 5 nós temos aí o nosso grande evento, nossa Masterclass, o Eletricista de Sucesso, você vai poder acompanhar conosco aí. Tá certo, pessoal? Forte abraço, tudo de bom, sorte, saúde, sucesso. Seja você também um eletricista de sucesso. Seja você também um eletricista que saiu do básico a ter sucesso em instalações elétricas. Vem comigo para o curso Elétrica Prática Online. Eu te espero lá dentro do curso Elétrica Prática Online. E dia 5 de janeiro de 2023 é o dia da virada da sua vida. Masterclass, o eletricista de sucesso. Forte abraço, fica com Deus, forte abraço.